Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Mais uma vez de volta, dando continuidade, melhor dizendo, ao nosso estudo do Palavra de Vida Eterna. Nós queremos, neste momento, pedir aos benfeitores espirituais, nossos amigos que nos dirigem, que nos guiam, que possam nos amparar nesse singelo estudo e que a gente possa transmitir do modo mais assertivo possível a mensagem que aqui se encontra. Hoje nós iremos já para o capítulo de número 40, intitulado Enquanto Podes. Emmanuel trouxe, melhor dizendo, sua interpretação a partir de uma passagem da carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 14, versículo 10. Nós fomos dar uma olhada no texto na Bíblia de Jerusalém para a gente entender melhor o que está nessa passagem. Esse capítulo ele vai do versículo 1 ao versículo 23 e Paulo, ou melhor dizendo, essa titulação, desse capítulo na Bíblia de Jerusalém está contida da seguinte forma: amor pelos fracos. A título de informação, essa carta subentende-se que segundo os pesquisadores, os estudiosos, é uma carta que foi escrita em 57 depois de Cristo. E ela traz todo um apelo aqui para que cada um, nesse capítulo, traz um apelo para que cada um de nós fiquemos atentos à forma como nós estamos nos comportando, como nós estamos nos direcionando ou nos dirigindo a todos aqueles que fazem parte da nossa lida diária, que fazem parte do nosso cotidiano. Em todo o ambiente possível que nós estejamos. Então, Paulo faz aí um apelo, repito, para que a gente tenha muito cuidado ao nos referirmos ao próximo, para não já nos predispormos ao julgamento, que é uma das tarefas mais difíceis que nós seres humanos temos a vencer, que é justamente fazer o julgamento em relação à ação, à atitude do outro. E nós somos realmente mestres em julgar o próximo nas suas atitudes e por vezes não olhamos para dentro, para dentro de nós mesmos, a ponto de nos reconhecermos de tal modo, como julgadores por vezes perversos mesmos, porque somos tão duros na nossa crítica que a gente não consegue ter o mínimo de empatia, um mínimo de respeito pela ação do outro. Então, nesse versículo 10, como nós o dissemos, Paulo vai dizer assim: por que julgas teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós compareceremos ao tribunal de Deus. Repetindo: por que julgas teu irmão? E tu, por que o desprezas? Pois todos nós comparecemos ao tribunal de Deus. Aqui já é um recado, bem direto, de que nenhum de nós estará ausente desse tribunal divino, Nenhum de nós não passará por essa realidade de viver a experiência dessa relação com o tribunal divino, e que em sua maioria, na maioria das vezes, a nossa própria consciência, que é o nosso acusador, Quem nos denuncia é a nossa própria consciência, porque quando nós nos libertamos do corpo
carnal, das vestes carnais, o espírito toma uma liberdade maior e ele vai chegar e vai perceber que as realidades elas aparecerão à nossa frente de um modo muito claro, muito objetivo. Nós não teremos mais a desculpa do corpo carnal para nos escondermos, né, dentro dele ou por trás disso, né? Então, nós, quando deixarmos a experiência terrena, material, nós teremos um clareamento do mundo que virá, ou da realidade posta, em que nós não teremos mais o véu do esquecimento, pelo menos em parte disso, né? E aí nós nos depararemos com todas as nossas atitudes, com as virtudes, com os defeitos, e é certo que nós encontraremos certa dificuldade ali. É possível que a gente encontre certa dificuldade em encarar certas realidades, mas tem um pedido aqui de Paulo para que a gente atente, para que a gente se observe desse modo e não sermos tão cruéis e tão descaridosos para com o nosso próximo, para que a gente não seja tão duro para com o nosso próximo e para conosco mesmos, né? Mas que a gente procure entender a mensagem do nosso Mestre, que a gente procure entender a mensagem de vários outros enviados que vieram posterior a Jesus e para tentar relembrar toda a mensagem cristã, e que a gente chegue a um momento de nos encontrarmos num patamar X, de que a gente não sinta tanto remorso quando sairmos, mais uma vez, repito, do corpo carnal. Então, vamos ao texto, né, que Emmanuel nos traz. Constrangido, repetindo número 40, lição de número 40, enquanto podes. Então, constrangido a examinar a conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Quantas oportunidades nós já tivemos, né, em que nós iríamos passar por situações mais dramáticas e por uma assistência mesmo espiritual e por uma bondade de Deus, pela misericórdia do Pai, a gente acaba tendo outras oportunidades. Me refiro ao período da experiência carnal atual, não estou nem me referindo ao passado. Eu estou me referindo de forma direta ao momento atual que vivemos, né? Ao período de encarnação que agora estamos vivendo. Então, quantas oportunidades nós já tivemos, como nossos irmãos evangélicos costumam falar, quantos livramentos nós já tivemos ao longo dessa experiência carnal, né? Então, que nós tenhamos olhos de ver, né? E possamos colocar nossa mente, raciocinar quanto a esses momentos que certamente muitos de nós, ou todos nós já vivemos, uma experiência mais delicada que nos serviu, que tenha nos servido de despertamento, de acordar, né? De dar um estalo e perceber, opa, eu acho que as tuas escolhas não estão sendo as mais corretas nesse momento. E aí a gente tem diversas experiências, exemplos que nós podemos citar, quando a gente se liberta, por exemplo, dos vícios, né? Do álcool, de outras drogas, dos vícios morais de um modo geral, quando nós escolhemos lutar
de forma descontrolada e de forma totalmente desequilibrada em busca de um poder transitório, de um poder que vai nos dar a falsa sensação de sermos superiores ao nosso próximo, um poder que nos dá a falsa impressão de que nós somos escolhidos em detrimento de outros, pelo simples fato de ocupar um posto profissional superior a um outro, superior aqui no plano terreno, dentro das estruturas e do modo de ver da humanidade. E aí nós entendemos que isso é pura ilusão quando há o desencarne, quando há a morte do corpo físico, que aí a gente vai se deparar com as realidades que nós citamos há pouco. Então, que a gente entenda que as nossas escolhas, elas terão um reflexo mais à frente. E o resultado delas virá de uma forma ou de outra, e nós teremos maiores ou menores dores, sofrimentos, de acordo com as nossas decisões. Então, não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. A cavaleiro que nós não teremos nenhuma dificuldade, que nós não passaremos por nenhum momento delicado, né, que nós passaremos trotando, né, em cima de um belo cavalo e não nos daremos conta de nada que está ao nosso redor. Não, nós não passaremos assim. Não te acredites, cavaleiros, dos novos problemas que surgirão no caminho, porque eles farão parte de nossa vida. Vocês espíritas gostam de problema, gostam de dor, gostam de sofrimento. Em absoluto. Nós espíritas temos a compreensão de que essa é a realidade, nós não nos iludimos. Nós sabemos que o resultado de tudo que nós vivemos hoje foram as escolhas que fizemos no passado, em encarnações anteriores ou na atual encarnação. Então, tudo que virá, tudo que estamos vivendo, vivenciando e o que virá é resultado do nosso plantio. A colheita, ela é obrigatória. Então, todo serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão como o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no hausto da vida ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. E aqui a gente pode também, aqui a gente já percebe de modo muito claro, né? O Emmanuel traz um olhar bem mais rebuscado, né? Com uma visão superior que ele tem em relação à visão que nós temos, e um texto de uma beleza indefinível, né? Afinal de contas, o título desta obra se intitula, tem por nome Palavras de Vida Eterna, né? Então, são palavras que nos conduzirão para toda a nossa eternidade. Ela não servirá apenas nesse momento carnal que ora vivemos. Ela servirá para outros momentos da nossa existência. E aqui a gente pode entender também aqueles momentos mais delicados que muitos irmãos nossos não conseguem dar conta, né? E acabam que desistindo da vida, acabam que desistindo de dar continuidade porque não suportam as imensas dores e sofrimentos que ora passam. E a doutrina nos apresenta a reencarnação como um dos atributos do espírito, né? A reencarnação é uma realidade do espírito. Então, quando a gente se compreende dessa forma, a gente vai
perceber, entender o porquê de determinadas atitudes nossas. E também vai nos fazer perceber e entender que nós não estamos sós, que nós não estamos abandonados, e que vai também nos fazer perceber que nós temos capacidade suficiente para dar a volta por cima diante de qualquer circunstância. De qualquer erro, por mais duro que tenha sido esse erro, por mais escandaloso que tenha sido a nossa ação, a nossa atitude, um dia nós teremos possibilidade de rever isso, de corrigir essas falhas. E aí a doutrina espírita nos esclarece isso de um modo grandioso, porque aí a gente já não está mais fadado ao fogo eterno, né? Ao inferno, como é preconizado aí por algumas doutrinas religiosas. E aqui todo o nosso respeito pelo modo em que cada uma doutrina enxerga essa realidade. Mas eu particularmente prefiro me apegar a essa condição da reencarnação, pelo fato de que aí eu vejo de modo muito maior a grandeza de Deus. Que aí a gente consegue observar o quanto Deus é misericordioso e que nenhuma ovelha realmente se perderá do rebanho do Pai, como o próprio Cristo nos afirmou. Então, quando a gente tem esse olhar de eternidade, né? Quando a gente tem esse olhar de imortalidade, a gente percebe que, puxa, como Deus é bom. E aí eu vou começar a trabalhar para modificar todas as falhas que cometi. Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do agora não te amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz no solo do tempo, e as almas imaculadas não povoam ainda a terra. Ou seja, quem pisa neste solo não está imaculado, não povoamos. Nós que povoamos a terra não estamos imaculados, não estamos livres de passar por experiências mais dolorosas. A exceção dos que aqui pisaram foi o Cristo, este sim já numa condição crística, foi Jesus numa condição crística, e ainda assim nós, os humanos encarnados naquela época, fizemos o que fizemos com ele, não é? E ele se deixou imolar, podemos afirmar isso, para dar o exemplo de que este planeta que ora habitamos é um planeta de provas e expiações, é um planeta que traz duras realidades para a gente, mas que nós conseguiremos superar, ultrapassar essas realidades duras. E aqui o nosso direcionamento aos irmãos que estão em desespero e acham que não conseguem dar conta das suas dores e problemas, que têm o pensamento voltado para o suicídio. Queremos dizer para vocês, meus irmãos, que este não é o caminho. A dor que ora vocês enfrentam é uma dor real, nós sabemos, nós não estamos aqui diminuindo suas dores, mas nós queremos dizer que elas são possíveis de serem superadas. Elas têm sim saída, têm sim possibilidades. E a maior e a melhor possibilidade de todas e a melhor escolha de todas é continuar vivendo. Procura amparo. Existem diversos lugares que amparam, que estão para ouvir vocês e compartilhar com vocês desses momentos dificultosos que ora vivem. Não desistam da vida. Não desistam da vida. Até porque a vida ela é eterna. Nós somos imortais. E ela não cessa com a morte do corpo. Distribui, portanto, a paciência e a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência e a bondade do irmão, a que te arrimarás no dia em que a sombra te ameaça o campo das horas. Nenhum de nós está isento de passar por problemas, repito, no orbe que ora habitamos.
Auxilia enquanto podes. Aqui vai o convite, né? Para que a gente, qual a atitude, o que nós devemos fazer para poder superarmos esses momentos delicados. Auxilia enquanto podes, ampara quanto possas, socorre quanto possível, alivia quanto puderes, procura o bem, seja onde for. E enquanto podes, desculpa sempre, porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei. Ele finaliza nos conclamando ao perdão, nos conclamando a que nós que praticamos o erro, que a gente se dirige àquele a quem nós cometemos o erro. Se nós não lembramos mais quais os erros que cometemos, que nas nossas preces, nas nossas orações, a gente possa dirigir aos benfeitores, a Deus num plano maior, para que aqueles que foram afetados por nossos erros, eles possam nos perdoar. E que nós perdoemos aqueles que erraram para conosco. Eis o caminho da redenção de cada espírito. Eis o caminho da redenção para cada um de nós. Fiquem todos na paz do nosso Mestre querido e até o nosso próximo encontro.